A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson. E eu quero convidar você a continuar ouvindo as Sagradas Escrituras. E, como sempre, antes de darmos prosseguimento, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele, porque a Sagrada Escritura nos mostra, que sem Ele, nada daquilo que existe seria possível, porque Ele é anjo de todas as coisas. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos adorar ao Senhor. Tu és o Deus da Sagrada Escritura, o Deus do Antigo e Novo Testamento. Ó Senhor Jesus, Tu és o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os seres humanos. Cremos, ó Senhor Jesus, que Tu és aquele que cumpriu fielmente todas as promessas contidas no Antigo Testamento. O Senhor morreu e ressuscitou. Exaltado seja o Senhor. Ó Deus querido, apresentamos, ó Deus, esse propósito em Tuas mãos. Direciona esse estudo bíblico. Ó Deus, vem abençoar todos aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu já quero convidar você, a pegar a sua Bíblia Sagrada, se acaso você estiver em um local e com tempo disponível para estudar a Palavra de Deus juntamente comigo, você está convidado. E a você que acessou pela primeira vez o nosso canal, nosso muito obrigado. É um prazer poder adentrar ao seu coração através da Palavra de Deus. Sim, a voz é a voz de um ser humano, mas o que vai ser ensinado aqui é a Sagradas Escrituras. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e a nossa finalidade é estudar as Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus, Ele disse, examinai as Sagradas Escrituras, porque elas testificam a respeito de mim. E também quero convidar você a se inscrever no nosso canal, dar um seu joinha também, se acaso você gostar do conteúdo que for ministrado aqui. Você também pode estar compartilhando através das redes sociais. Compartilhe para o seu amigo, para o seu vizinho, compartilhe para aquela pessoa que você sabe que precisa dessa palavra. De repente você está ouvindo, se sentiu tocado, gostou, foi edificado espiritualmente e lembrou de alguém que está passando por um momento que precisa dessa palavra que foi ministrada aqui nesse momento. Compartilhe, devemos compartilhar coisas boas, devemos compartilhar momentos alegres, devemos compartilhar a palavra de Deus. E nós estamos finalizando o trimestre, ou último trimestre desse ano de 2022. E como eu comentei, nós estamos recapitulando, ou na verdade, alguns estudos, os estudos da nossa revista, que foram ministrados nas igrejas. Eu decidi fazer um comentário aqui através do nosso canal no YouTube. Nós já ministramos a lição de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E lembrando uma vez mais, nós estamos estudando essa lição aqui, é a lição que fala sobre a justiça de Deus, estudada no livro do profeta Ezequiel. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 7. Eu quero abrir parênteses aqui para dizer para os irmãos, os irmãos que já se habituaram a ouvir os nossos estudos. Eu estive ausente por alguns dias das gravações dos estudos, por motivo de justa causa, devido ao trabalho.
que eu poderia muito bem chegar aqui e gravar um estudo bíblico de qualquer maneira e às pressas, coisa desse tipo, e não corresponder. Porque uma coisa é você chegar aqui e gravar, uma coisa é você transmitir uma breve saudação. Olá, meus queridos, Jesus chama você, Jesus morreu por você, desperte. Mas quando tiramos momentos para estudarmos a palavra de Deus, isso requer tempo para que possamos estar meditando e assim conhecendo um pouco mais a Sagrada Escritura. E Deus preparou esse momento, já estamos com novas oportunidades. Pois bem, a lição de hoje, a lição que nós estaremos estudando é a lição de número 7, cujo tema é a responsabilidade, ela é individual. O texto áureo diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isso está registrado em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A verdade prática nos diz: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Pois bem, queridos irmãos, a lição de hoje da nossa revista, o comentarista usado pelo Senhor Jesus Cristo, ele está nos ensinando algo relacionado à responsabilidade pessoal. E é um assunto que nós observamos de Gênesis a Apocalipse. Deus, ao criar o homem, Deus ao criar Adão, porque nós cremos que foi o próprio Deus quem criou o homem, quem criou a mulher. Deus criou o homem do pó, da argila, do barro, fez o boneco de barro e soprou sobre as suas narinas, e o homem então se tornou uma alma vivente. E a palavra de Deus nos mostra, que Deus disse para Adão, Deus disse para Eva, que eles pudessem comer de tudo que existia ali relacionado à alimentação no jardim do Éden, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam se aproximar, não poderiam pegar, não poderiam comer. Mas a palavra de Deus nos mostra que, infelizmente, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. A princípio, Eva deu ouvido à voz do diabo através daquela serpente. E os irmãos sabem da maldição que veio sobre Adão, que veio sobre Eva. E Adão e Eva, eles tinham a consciência, a capacidade de discernir, diferenciar, reconhecer, escolher entre o bem e entre o mal, entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus. Ali nós já encontramos a primeira referência bíblica, o primeiro testemunho bíblico, o primeiro aspecto bíblico que fala sobre a responsabilidade do homem e a responsabilidade da mulher. Então, de Gênesis ao livro de Apocalipse, nós observamos relatos bíblicos de pessoas que tiveram a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, escolher entre a bênção e a maldição. Isso fala de responsabilidade, isso fala de responsabilidade com seus atos, isso fala de responsabilidade das suas atitudes diante de Deus. Isso mostra que o pai não é responsável pelos erros dos filhos e vice-versa. Isso fala que cada um vai ter que prestar conta diante de Deus. Pois bem, a nossa leitura bíblica a nossa introdução nos diz assim: o ponto de partida
É isso mesmo, é que eu não tinha lido aqui a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, se você puder, né, você pode estar acompanhando através da Bíblia aqui, através da sua Bíblia, né? A leitura bíblica em classe, que é o texto bíblico que os comentaristas das lições sempre utilizam para ser usado como base para o nosso estudo bíblico, porque os estudos bíblicos, a palavra de Deus, os estudos bíblicos são baseados na própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você vai encontrar textos, como por exemplo no livro do profeta Daniel. Nós encontramos lá no capítulo 2, capítulo 7, tem uns 3 capítulos no livro do profeta Daniel, que Daniel vê as visões, e o próprio Deus já revela o significado daquela visão para o profeta Daniel. Quando você lê o livro livro de Apocalipse, você vê que o apóstolo João, ele tem várias visões lá relacionadas à besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, a besta que tinha 7 cabeças. Nesses nesse mesmo capítulo, ou no capítulo que se segue, você vê o próprio Deus trazendo o significado daquela visão para o profeta Ezequiel. Para o apóstolo João, Deus fala para João sobre sinais de quem é a besta, se referindo a uma pessoa. O que significa os chifres, 7 chifres? Fala de nações, fala de países, fala de líderes mundiais. Ali a gente... ali o próprio texto nos mostra que fala de multidões, fala de pessoas. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não existe erro na Bíblia. Pode existir algum tipo de erro por parte de traduções, que a gente sabe que no começo a Bíblia Sagrada, ela foi passada de geração para geração. A princípio era oral, de pai para filho, mas chegou um momento em que passou a existir materiais para escrever a Bíblia, né? Como no caso do pergaminho. Aí, só que antes de existir a gráfica, os irmãos já falamos sobre isso, né? Antes de existir a gráfica, né? A Bíblia era escrita à mão, manuscrito, era escrita à mão. Então continha muitos erros ali. Então é normal você encontrar esse tipo de erro, mas no sentido da palavra de Deus não existe erro. Pois bem, Ezequiel capítulo 18, versículo 20 ao 28, está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá. Não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo. Antes, que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são só os caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá.
Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá. Não morrerá. Glória a Deus, que palavra gloriosa, né? Deus falando através do profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel estava ali no exílio babilônico, como está escrito no seu próprio livro. Nós já estudamos aqui. Você que não teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a biografia do profeta Ezequiel, quem foi o profeta Ezequiel, onde ele nasceu, qual era a função dele, quando que ele foi chamado para ser profeta, por que que ele foi chamado para ser profeta, em qual contexto bíblico, em qual contexto da história do Reino do Sul, relacionada a Judá, relacionada às duas tribos, quais foram os tipos de profecias do profeta Ezequiel, quais eram as figuras de linguagens que o profeta Ezequiel usou, metáforas e assim por diante. Nós já estudamos um pouco sobre isso, profecias que se cumpriram na ocasião do profeta Ezequiel, visões que Ezequiel teve, revelações que Ezequiel recebeu da parte de Deus, quem são os querubins, onde estavam os querubins, quais são as funções dos querubins, estudos relacionados a isso que eu falei, comentários relacionados a isso que eu citei, nós já comentamos nos nossos primeiros estudos relacionados ao livro do profeta Ezequiel. Quando você tiver uma oportunidade, você pode estar acompanhando aí estudos que eu ministrei aqui sobre Ezequiel. Primeira lição, segunda lição, terceira lição e assim por diante. Pois bem, a introdução, ela nos diz: o ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Ou seja, infelizmente, na época do profeta Ezequiel, a palavra de Deus nos mostra que Nabucodonosor, o exército da Babilônia, né, eles invadiram Jerusalém e em 3 levas, em 3 deportações diferentes, em datas diferentes, levaram milhares de judeus para serem prisioneiros em Babilônia. E na ocasião, só que como nós já estudamos, né, eles não estavam presos ali como nos dias de hoje, onde a pessoa vai para uma penitenciária, vai para uma cadeia e assim por diante. O povo judeu estava em Babilônia, estavam distantes da sua terra, sim, distante do templo, sim, porque também o templo, chegou um momento em que o templo foi destruído. Eles estavam presos ali ao sistema babilônico. Ali em Babilônia eles puderam viver, puderam plantar, colher, puderam construir as suas casas, puderam ter comércio. Eles estavam presos ao sistema governamental de Babilônia. Tinham que pagar os tributos ali, não podiam sair dali, podiam viver ali, mas não podiam sair dali e assim por diante. E vários judeus, eles diziam, né, nós estamos pagando por tudo aquilo que os nossos pais fizeram. Nós estamos aqui nesse cativeiro porque os nossos pais, de alguma forma, adoraram ídolos, não obedeceram à voz do Senhor, erraram diante de Deus. Os nossos antepassados de 40, 80, 120 anos e assim por diante. Então, os judeus da época de Ezequiel, eles procuravam de várias formas justificar aquele sofrimento, jogando a culpa nos seus antepassados que foram infiéis perante Deus. Mas o contexto bíblico, o contexto que nós lemos aqui, nos mostra que não. A resposta
com relação a esse pensamento deles era não. Ou seja, eles estavam colhendo aquilo que eles plantaram. A liderança estava errada diante de Deus? Estava, porque a Bíblia Sagrada nos mostra, né, que o rei Josias foi o último rei justo que reinou ali no Reino do Sul, relacionado às 2 tribos. E os seus filhos que vieram depois, os seus netos que vieram depois, a palavra de Deus nos mostra que todos eles fracassaram, não temeram a Deus, se rebelaram contra a liderança babilônica e o fim foi o cativeiro. Entraram pelo caminho da idolatria, não deram descanso à terra, porque a Bíblia Sagrada nos mostra que eles deveriam trabalhar 6 anos e no 7º ano deveria dar descanso para a terra. Não cuidaram dos órfãos, não cuidaram dos estrangeiros, não cuidaram das viúvas, não cuidaram dos necessitados. Torceram a justiça, os sacerdotes eles eram comprados, passaram a adorar o sol, a lua, as estrelas. Houve períodos em que até os próprios filhos, crianças recém-nascidas, foram sacrificados vivos perante os deuses ali, deuses que têm boca, mas não falam. E eles colheram o que plantaram. E eles foram para a Babilônia e Deus queria tratar com eles ali. Só que eles tentando se justificar, nós estamos aqui inocentemente. Estamos aqui porque os nossos pais erraram. Mas a palavra de Deus, através do profeta Ezequiel, foi essa. A alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade, ela é individual. Deus falou com Ezequiel, Ezequiel fala com esse povo, que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Isso está escrito, depois você pode estar lendo na sua casa aí, né? Ezequiel capítulo 18, lá fala sobre a responsabilidade, ela é individual. Então Deus queria que Ezequiel mostrasse para aquela geração, mostrasse para aquele povo que não, que eles estavam ali por causa dos seus próprios erros. E trazendo esse texto bíblico e aplicando no contexto dos dias atuais, ou da nossa geração, nós somos sabedores que de um modo geral, né, todo ser humano colhe aquilo que ele planta. Não adianta a pessoa querer dizer, eu estou nesse caminho porque eu nasci numa favela. Eu entrei na vida do crime porque eu nasci numa família aprisionada pelo diabo. Eu decidi entrar no crime porque não tive a oportunidade de entrar numa vida particular. Eu decidi sair da igreja porque ninguém olhava para mim. Mas a palavra de Deus nos mostra que uma vez tendo consciência, uma vez nós tendo consciência do que é certo, do que é errado, Deus não aceita a desculpa ou a justificativa de tentarmos colocar a culpa em A ou em B, a culpa na nossa liderança espiritual, a culpa do nosso pai, na nossa mãe. Se temos a oportunidade de servir a Deus, se temos a oportunidade de melhorar os nossos caminhos, você deve sim pedir graça a Deus, renovo espiritual da parte de Deus, força em Deus, para você começar então a entrar pelo caminho da justiça. E a partir do momento que você entrar pelo caminho da justiça e entender que você é responsável pela realização dos seus sonhos, a partir do momento que você entender que você é responsável pela sua vida espiritual, pela sua vida ministerial, a partir do momento que você entender que muita gente também depende das suas atitudes perante Deus, a partir do momento que você tiver consciência que as suas responsabilidades, o seu comportamento, as suas atitudes, os seus frutos podem te render benefícios, principalmente para você, você vai
ter noção melhor dessa palavra. E lá na frente, lá no futuro, você vai entender realmente a responsabilidade, ela é pessoal. Porque muitos, hoje eu estava até me recordando, né? Quantos que eu conheci na minha vida, mas que infelizmente já desceram a sepultura. Tiveram a mesma oportunidade que eu tive. Só que pela graça de Deus eu decidi optar por Jesus. Eu decidi andar com Jesus. Eu decidi crer. Eu reconheci que a responsabilidade, ela era minha. A responsabilidade, ela era individual. E se eu quisesse ter um futuro de paz, na presença de Deus, eu deveria então andar pelo caminho da justiça. E nunca, jamais culpar os meus pais. Eu conheço várias pessoas, você também conhece várias pessoas que nasceram em uma comunidade onde essa comunidade era mal vista. Pessoas não tinham medo até de entrar naquela comunidade. Talvez você conheceu pessoas que veio de famílias escravizadas pelos vícios, famílias de pouco recurso financeiro, família sem estrutura psicológica, mas essas pessoas escolheram vencer, essas pessoas escolheram optar por Jesus, essas pessoas escolheram seguir um novo caminho, enquanto que outros continuaram com aquele pensamento mesquinho, aquele pensamento pequenininho, eu nasci assim e vou morrer assim, estou predestinado a sofrer. Inclusive eu abro parênteses para dizer que esse pensamento de predestinado é uma crença totalmente errada. Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus ele veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo. Você que está me ouvindo nesse momento, você que foi ensinado a crer nessa filosofia, que ao meu ver é uma filosofia satânica, né? A crença na predestinação. Não, meu amigo, minha amiga, não existe predestinação nesse sentido de que a pessoa nasceu para sofrer, vai sofrer. Não tem profeta, não tem religioso, não tem ninguém que possa mudar o destino dessa pessoa. Tem sim, mas não é o líder religioso que vai mudar o seu destino. Não vai ser o profeta que vai mudar o seu destino. Vai ser a palavra de Deus sobre a sua vida e vai ser a sua decisão perante Deus, a sua crença perante Deus. A palavra de Deus diz: se creres, comerás o melhor dessa terra. Se você crê na palavra de Deus e agarrar a palavra de Deus, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Aquela maldição que porventura foi lançada sobre você. Porque infelizmente a gente ouve vários relatos, né, de filhos, de pessoas que dizem, né, fulano vai ser mais um traficante na família, Bertana vai ser mais uma prostituta na família. Todos daquela família são viciados. Todas aquelas famílias não vai para frente. Vai ser mais um que está tendencioso a morrer com seus 15 anos. Mas quando Jesus Cristo entra nessa família, quando Jesus Cristo entra na vida dessa pessoa, toda maldição cai por terra. Toda maldição cai por terra. Porque as palavras, elas têm poder de abençoar e têm poder de amaldiçoar. E isso que eu estou falando para você não é produto de filosofia da minha mente, não é porque alguém me contou, mas está escrito no livro, na carta de Tiago, falando sobre as nossas palavras. Então creia que o seu futuro bem-sucedido depende da misericórdia de Deus, depende da sua crença na palavra de Deus e depende da sua posição, da sua atitude perante o Senhor. Creia sobretudo que você é responsável pelas suas atitudes, porque a palavra de Deus nos mostra que um dia Deus irá julgar todos os seres humanos.
aqueles que ouviram a palavra de Deus e aqueles que não ouviram a palavra de Deus ou que não ouviram tanto como você está tendo a oportunidade de ouvir. Deus tem uma balança, Deus tem as suas formas de julgar todos nós, né? Diz a Bíblia que nós iremos ser julgados por aquilo que nós fizemos no corpo, por aquilo que nós fizemos fora do corpo, os nossos pensamentos, as nossas palavras, tudo vai ser usado como... tudo vai ser usado no dia de Deus, querer que prestemos conta perante Ele. Naquele dia, meu pai não vai poder fazer nada por mim, sua mãe não vai poder fazer nada por você, o seu melhor amigo aqui na terra não vai poder fazer nada por você. Você já participou você que está me ouvindo, você já participou de algum velório? Certamente que sim. Você já participou de um enterro? Certamente que sim. Você se recorda que quando a pessoa está viva, ele está cercado por multidões? A pessoa, quando está viva, está cercada por muitos amigos, parentes. Mas a partir do momento que essa pessoa perde o seu fôlego de vida, deixa de existir aqui na terra, essa pessoa é colocada num caixão e é levada até o seu túmulo. E ali o caixão fica ali, todo mundo volta para sua casa. Então, a partir daquele momento, a partir daquele momento, essa aqui é só uma linguagem para você entender. Isso fala a partir daquele momento de isolamento, onde a pessoa está lá sozinha. Mas o momento já inicia a partir do momento que a pessoa perde o fôlego de vida. Então, a partir desse momento, já é entre ele e Deus. E aí também já não existe mais oportunidade de obter uma nova chance. A chance, ela é dada em vida. A responsabilidade, ela é pessoal. Como está a sua vida perante Deus? Como está a sua vida perante o Criador? Você tem procurado crer em Jesus e crer na Sagrada Escritura? Ou você tem procurado fazer como a maioria? Porque a maioria, infelizmente, a maioria da humanidade, não é a maioria do povo brasileiro, a maioria da humanidade, infelizmente, tem preferido andar pelo caminho da escuridão, das trevas, da cegueira espiritual. A maioria tem procurado viver afastado de Deus, procurando seus próprios caminhos. O resultado você já sabe, né? Cada dia que passa, o homem tem perdido cada vez mais a sua imagem de filho perante Deus. Prosseguindo, então essa é sobre a máxima usada em Israel. Então nós já falamos aqui, né, que essa máxima era uma máxima equivocada, era um erro muito grande por parte dos judeus, queria jogar a culpa do seu sofrimento sobre os seus pais. E tem um texto bíblico aqui que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e também Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, falando sobre a maldição não é hereditária. Ouça bem, a maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão. Daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Deuteronômio 24, versículo 16. Isso é lembrado na história de Israel. Vamos ver o que está escrito aqui? Eu acho importante a gente estar procurando esses bíblicos, a gente está tendo a noção, né? Deuteronômio 24, cadê? Êxodo 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Daqueles que me aborrecem. Ou seja,
Lá no início quando Deus entregou a lei para Moisés, lá no Monte Sinai, e o Senhor falou para o povo de Israel, né? Que Ele é um Deus zeloso, que Ele visita a maldade dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, queridos, a palavra de Deus nos mostra que Deus ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, daqueles que me aborrecem. Ou seja, a maldição ela existe? Existe. É fruto do pecado? Sim. Mas a partir do momento que a pessoa decide obedecer a Deus, essa maldição ela é quebrada. A maldição ela não existe quando há obediência. Quer quebrar a maldição na sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. O comentarista ele diz que Jeremias e o profeta Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias e o livro da consolação não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e compreende o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias 31, 29 e 30. E nesse contexto escatológico, é nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel já é imediata. O problema em nosso tempo, a doutrina, eu até já comentei sobre isso aqui, né? A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, logo essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode ser aplicada aos crentes, pois eles se tornam uma nova criatura. Pois as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Então, o comentarista ele diz que, infelizmente, em muitas igrejas cristãs do mundo, né, existe, assim, de um modo geral, né, de um modo geral, em nossas igrejas existe vários cultos com títulos diferentes, como por exemplo, existe o culto de doutrina, que é o culto onde nós oramos e tiramos um momento para estudar a palavra de Deus. É o culto do ciclo de oração, é o culto onde as irmãs tiram um período maior para estar orando, louvando a Deus e dando as oportunidades. Culto fúnebre, é quando alguém falece, morre, né? Aí tem o culto fúnebre, o caixão está sendo velado ali, o corpo está sendo velado, está tendo um culto fúnebre. Esse culto fúnebre é onde alguns louvores que dizem respeito à vida eterna são louvados. É onde o palestrante vai ler uma palavra que fala sobre vida eterna em Jesus. Então existe cada culto com um título diferente. E em muitas igrejas existe um culto chamado de culto de libertação, ou campanha de libertação. E desses cultos, né, infelizmente por falta de um respaldo bíblico, por falta de um conhecimento bíblico, muita gente muitos crentes acabam acreditando
que por ele não conseguir determinada bênção na vida, determinada libertação na vida, é porque pesa sobre ele uma maldição hereditária. É porque o seu avô foi assim, é porque sua avó fez isso, fez aquilo. Ah, porque minha mãe, quando era viva, lançou uma maldição sobre mim, que eu nunca ia ter um casamento perfeito, que eu nunca ia gerar filho, que eu ia viver sempre escravizada e assim por diante. Meu amigo, minha amiga, minha irmã em Cristo, você que está me ouvindo nesse momento, não existe maldição hereditária sobre a vida do crente. Não existe maldição hereditária sobre a vida do crente praticante, sobre a vida do cristão dedicado, sobre a vida do servo de Deus que não vive mais para ele, mas vive para Cristo. Entendeu? Porque a palavra servo significa escravo. Então nós somos escravos de Cristo, e o escravo não faz mais a sua vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. Então, a partir do momento que você decide fazer a vontade do seu Senhor, do seu Deus, do nosso Deus, toda e qualquer maldição, ela é quebrada sobre a sua vida. Paulo lhe fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É um problema sério em nosso tempo. Um problema sério as pessoas crentes acreditarem que ainda não alcançaram determinada bênção na vida por causa de uma maldição que alguém lançou sobre ele. A partir de hoje, se você até então você crê nessa palavra, a partir desse momento mude o seu pensamento. Creia que se você estiver debaixo da potente mão de Deus, toda e qualquer maldição vai sair da sua vida. Mas lembre-se principalmente que não adianta Deus prometer restaurar a sua vida espiritual, mudar a sua vida, mudar a sua história no que diz respeito a princípio, ao aspecto espiritual, que as outras bênçãos vão vir, vão acompanhar. Não adianta Deus prometer e você não fazer a sua parte. Não é fazer a sua parte, como diz o ditado popular. Ah, Deus diz, faça a sua parte que eu te ajudarei. Você está vendendo o que você comprou, né? Alguém falou isso para você, né? Falou, é algo bonito, mas é um pensamento, é uma filosofia que não está escrito na Bíblia. Não, Deus nunca falou isso, faça a sua parte que eu te ajudarei. Mas está escrito na Bíblia que se ouvirmos a palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus, aí sim, Deus, Ele nos abençoe, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos liberta do poder do pecado. Amém? Você possa meditar nessa palavra. Ou seja, a bênção vai vir, mas é preciso obedecer a palavra de Deus. Então, sobre a salvação para todos os seres humanos, é o segundo ponto. Há esperança para o pecador. Maravilha, né? Há esperança para o pecador. Glória a Deus nessa altura por essa palavra. Há esperança para você. Existe esperança para mim de procurar melhorar dia após dia nos meus caminhos. Existe uma esperança para toda a humanidade. Essa esperança se chama Jesus. Paulo, ele diz que por um só homem entrou a maldição no mundo, entrou o pecado no mundo, entrou a morte no mundo. Por um só homem, Adão, através da desobediência de um só homem, Adão, todos se fizeram pecadores. O salmista diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Paulo fala que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Através da desobediência de Adão veio a morte. A Bíblia fala sobre a morte espiritual. A Bíblia fala sobre a morte física. A Bíblia fala sobre a morte eterna. Mas nesse mesmo capítulo, Paulo fala que através da obediência de um só homem, Jesus Cristo,
todos podem se chegar a Deus, todos podem se tornar justos. Os evangelistas, eles dizem, né, que parece que está escrito principalmente em Mateus, no final dos evangelhos, né, que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E a partir desse momento podemos ter livre acesso à presença de Deus. Esse véu do templo fala de uma cortina que existia entre o santo lugar e o santo do santo. No santo do santo só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, para interceder, orar, oferecer sacrifício a Deus em favor de toda a nação de Israel. E também no tabernáculo, e também no santo lugar, existiam os sacerdotes que ficavam ali oferecendo culto a Deus, os sacrifícios a Deus. E eram sacerdotes, não era qualquer um que tinha um privilégio, na ocasião do tabernáculo. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus através do Senhor Jesus. Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz que todo crente, não importa se ele é pastor, se ele é obreiro, se ele é obreira, se ele é missionário, missionária, todo cristão, seja uma criança, seja um pré-adolescente, um jovem, um casado, um viúvo, se é servo de Deus, Pedro fala que todos nós hoje somos sacerdotes de Deus, ou seja, todos nós podemos entrar na presença de Deus, orar a Deus, falar com Deus e interceder, porque a missão do sacerdote é essa também, interceder. Interceder fala de orar em favor das pessoas. Todos nós podemos buscar a Deus em favor de alguém. Então existe esperança. Essa esperança se chama Jesus Cristo. Não importa o que você fez, não importa o seu pecado, não vou nem falar, não importa o tamanho do seu pecado, não vou nem entrar nesses detalhes, porque para Deus não existe tamanho de pecado, não existe pecado pequeno, pecado grande, o que existe de grande é as consequências dos nossos erros, mas existe esperança para você, se você arrepender dos seus pecados, crer que Jesus foi o sacrifício único, o Cordeiro, que foi morto pelos seus pecados, você pode receber o perdão de Deus. Refutando um pensamento fatalista. Então aqui o comentarista ele diz, né, que Deus estava refutando o pensamento dos judeus, né? Nós já falamos sobre isso, daquela crença errada que levaram eles a acreditar que eles estavam pagando pelos erros dos seus pais. Então Ezequiel fala que que nós colhemos aquilo que pecamos. E nesse mesmo texto de Ezequiel capítulo 18, ele fala que se o ímpio se converter dos seus pecados e guardar a minha palavra e praticar a justiça, ele então viverá pela sua justiça. E por outro lado, Deus também chama a orelha do justo. E se o justo pecar, se o justo voltar a pecar, se o justo esquecer dos mandamentos do Senhor, todas as suas justiças que ele praticou no passado, já não haverá mais lembrança das suas justiças. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos muitas coisas, entre elas que não existe tempo de casa na presença de Deus. Não importa se você, se eu, se fulano já tem 10 anos que serve a Deus, se minha mãe tem 20 anos que serve a Deus, se meu irmão tem 30 anos que serve a Deus, que ele é mais íntimo com Deus do que eu, que ele recebe mais, que ele pode receber mais de Deus do que eu, que é uma certeza que realmente ele vai morar no céu. Não, meu amigo. Esse pensamento, isole esse pensamento. Esqueça esse pensamento. Não existe tempo de casa na igreja. Não, perante Deus não existe tempo de cristianismo.
O que vale é a perseverança. O que vale é a perseverança. Então, o Ezequiel fala, né, que se o justo deixar de praticar a justiça, já não haverá mais lembrança das suas atitudes. Jesus falou em Mateus capítulo 24, a partir do versículo, acho que é versículo 15, né, por aí, versículo 10, Jesus diz que e esse evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, persevere, persevere. A palavra é essa. Persevere. Você só será salvo mediante a graça de Deus se você perseverar até o fim. A lição, quer dizer que já estamos caminhando para o final, né? O profeta, duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandonar a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se voltar para Deus, tal pessoa é perdoada. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Que promessa maravilhosa, né? E se o pecador abandonar todo tipo de pecado, todo tipo de maldade, todo tipo de iniquidade, se voltar para Deus, essa pessoa será perdoada. Mas tem que fazer juízo e justiça. Como também eu já comentei minutos atrás, né? Terceiro e último ponto, né? Sobre a relação de Israel. Uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Deus afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Então, muitas das vezes, né, o ser humano ele quer se justificar diante de Deus. Ah, mas o Senhor se esqueceu de mim. E, infelizmente, existe até os incrédulos, né? Alguns que se dizem ateus. Ah, mas onde está Deus que permite tanta maldade nesse mundo? Onde está Deus que permitiu que os judeus fossem mortos injustamente através de Adolf Hitler, lá na Segunda Guerra Mundial? Onde está Deus que permitiu que houvesse aquela tragédia lá nos Estados Unidos? Vocês lembram? Parece que era em setembro do ano de 2000 por aí, onde aquelas duas torres, conhecidas como duas torres gêmeas lá nos Estados Unidos, né, onde os aviões bateram lá com aquelas torres, né, o Estado, é o chamado Estado Islâmico, naquela guerra lá com os Estados Unidos, milhares de pessoas foram mortas, né, vocês se recordam disso, né, aquela tragédia. E até hoje muitos se argumentam, onde estava Deus que permitiu aquela tragédia? E nos dias atuais, muitos também tentando encontrar resposta para as suas indagações, para a sua incredulidade, né? O seu desconhecimento com relação ao diabo, porque o diabo existe, o pecado existe, a maldade está aí por causa da natureza pecaminosa também do ser humano, que quanto mais se afasta de Deus, quanto mais o homem e a mulher se afastam de Deus, mais tais pessoas se tornam seres piores do que animais, pessoas sem amor, sem afeto, sem compaixão, sem capacidade de perdoar, querem fazer o que bem entender com o seu corpo e assim por diante. E a pergunta que não se cala: onde está Deus? Onde está Deus que permite tanta tragédia, doenças incuráveis? E assim por diante. Deus continua no mesmo lugar. Eu faço minha as palavras de um certo historiador, de um certo teórico, de um certo filósofo cristão. Deus continua no mesmo lugar, como sempre esteve no mesmo lugar, sentado no trono. Porém, Deus não é um ser impessoal. Deus não é um ser, uma personalidade impessoal. Ou seja, Deus não é aquilo que alguns dizem, o Senhor, Deus criou, se Deus existe, Deus criou
o mundo, criou as pessoas e deixou que as pessoas decidissem escolher o seu próprio caminho, procurassem fazer a sua própria vontade, cada um construiu a sua casa, a sua família, assim por diante e pronto. Deus não se importa com o que você fez ou deixou de fazer, qual é o seu modo de vida. Engana-se. Engana-se quem pensa dessa maneira. Deus não é uma personalidade impessoal. Pelo contrário, Deus ele é uma personalidade pessoal. Deus ele é um ser pessoal. Deus é um ser eterno, incriado. Como Deus ele é incriado, jamais existiu um tempo sequer que Deus não existisse. E o salmista, no Salmos de número 139, ele diz que Deus ele possui atributos que o ser humano não tem, e alguns atributos de Deus colocou no ser humano. Ou seja, Deus ele vê, ele ouve, ele fala, ele tem sentimento. E o salmista tentando descrever isso aí, ele fala lá no Salmo 139, ele diz que ele diz que, Senhor, tu me sondas, tu conheces o meu coração, o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu deitar, conhece o meu pensamento, antes que saia qualquer palavra da minha boca, o Senhor já sabe. E o salmista prossegue dizendo, reconhecendo a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, o salmista ele diz que, Senhor, se eu descer a sepultura, ali o Senhor está. O Senhor me vê. Se eu fizer minha morada na escuridão, o Senhor sabe onde eu estou, porque a escuridão e a luz para o Senhor é tudo a mesma coisa. Então isso aí fala da presença de Deus, da grandeza de Deus. Então falando sobre essa pergunta retórica, então muita gente procura questionar Deus, Senhor, onde tu estás? Onde Deus está que permite determinadas situações nesse mundo? Deus continua no mesmo lugar. O que acontece é que infelizmente muitos de nós não queremos saber de Deus. Eu não vou querer tampar o sol com a peneira, né? É um ditado popular nosso, que para quem sabe ler um pinguim é uma letra, né? Eu não vou tentar esconder aquilo que a Bíblia já tá nos mostrando. Ou seja, o ser humano está se afastando de Deus. Quando o ser humano, muitos de nós, graças a Deus que Jesus me libertou, mas muitas pessoas não querem saber de Deus. Não querem saber de Deus quando tudo está bem, quando tem saúde, quando tem um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, uma boa família, um bom carro, bons amigos. Muitos não querem saber de Deus quando consegue passar no concurso público, quando consegue cursar uma faculdade. Muitos não querem saber de Deus quando tudo está bem na sua vida. Não se preocupe em orar, não se preocupe em ouvir uma pessoa que fale de Deus, não se preocupe em escutar um louvor, não se preocupe em uma igreja, não se preocupe em agradecer a Deus de alguma forma. Não querem saber de Deus, não querem saber dos mandamentos de Deus, não querem saber onde Deus está. Mas aí quando tudo começa a dar mal, quando começa a acontecer muitas tragédias no mundo, guerras, rumores de guerras, doenças incuráveis, tsunamis, terremotos, o governo que está indo mal, muitos moradores de rua, estupros e assim por diante, aí começam a haver o questionamento. Onde está Deus que permite isso tudo? E a pessoa não pensa que ele pode tentar fazer o melhor pela humanidade, o melhor para o seu próximo, o melhor para a família. Ele não entende que tudo isso aí é mais do que uma briga entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Ele não entende que ele tem essa capacidade de tentar mudar um pouco essa situação, no sentido de se voltar para Deus, buscar a Deus por ele, buscar a Deus em favor da humanidade. Então o pecado de Adão e Eva trouxe muitas consequências ruins para a humanidade. Muitas consequências ruins. O homem se afastou de Deus. No começo a Bíblia fala que os seres humanos eles viviam 100 anos, 200 anos, 300 anos, centenas de anos
mas com o passar do tempo, por causa do pecado, esse número foram só reduzindo. E hoje, quando a pessoa chega com 70 anos, já chega cansado das muitas lutas da vida. Sem contar que quanto mais o ser humano se entrega ao pecado, quantas pessoas você conhece que tem 20, 18, 25 anos, no máximo 30 anos, e está com aparência de 50 anos, porque passa noites e mais noites nas baladas, se entregando aos vícios, bebedeira, drogas, prostituição, não se cuida, e no final da vida, às vezes, ainda questiona, ainda se pergunta por que, onde estava Deus que não abriu os meus olhos. Deus continua no mesmo lugar, falando com você, te dando oportunidade. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, 21, fala, né, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou fazer morada no coração dele. Então, às vezes a gente se pergunta, às vezes a pessoa se pergunta onde está Deus. E Deus também pergunta para você hoje. Deus também se pergunta para você nesse dia. O que você tem feito para me agradar? O que você tem feito para valorizar o fôlego de vida que você tem? Muitos estão nesse momento, é agora que você está me ouvindo, muitos estão em presídio, arrependidos dos seus erros. Muitos estão no hospital, arrependidos porque se entregaram aos vícios dessa vida. Não se preveniram, não se cuidaram. E você está tendo a oportunidade. O que você tem feito para melhorar esse mundo? O que você tem feito, sobretudo, para melhorar a sua vida espiritual perante Deus? Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Porque amanhã pode ser tarde demais. Então nós vamos finalizar aqui, estamos finalizando o nosso estudo, né, sobre a justiça. Ezequiel deixa claro que mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade, ela é individual. Se existe uma lei que não falha nesse mundo, é a lei da semeadura. A justiça da terra pode falhar, o homem pode errar, o juiz, o promotor, os responsáveis por cumprirem a lei podem errar. Mas se existe uma lei, e é uma lei universal, é uma lei que vale para o crente, para o descrente, para a mulher, para o homem, independente da cultura dele, depende do lugar onde ele está, depende do idioma. Se existe uma lei universal que não falha e nunca vai falhar, é a lei da semeadura. Ou seja, nós colhemos aquilo que plantamos. Nós colhemos aquilo que plantamos. Pergunta para um agricultor se ele vai colher feijão, se acaso ele plantou arroz. Isso não vai acontecer. Se ele plantou arroz, ele vai ficar na esperança de colher o arroz. Ele não vai ficar na esperança de colher coisa diferente. A mesma coisa é a nossa vida social, a nossa vida espiritual. Se você quiser colher vida eterna ao lado de Deus, se você quiser desfrutar do paraíso prometido por Jesus, se você quiser desfrutar da nova Jerusalém prometida por Jesus, como está escrito em João capítulo 14, Jesus falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E no livro de Apocalipse capítulo 20, 21, o apóstolo João, ele fala que ele viu a nova Jerusalém, a cidade santa. Nesse mesmo contexto bíblico, o apóstolo João diz que nessa nova Jerusalém ficarão de fora os cães. Cães aí não é animal, não é o seu animal de estimação. Cães aí fala daqueles que zombam da palavra de Deus, daqueles que discordam da palavra de Deus, dos zombadores da palavra de Deus, daqueles que ficam fazendo chocarrice com o Espírito Santo, blasfemando do Espírito Santo. João fala que ficará de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, lembrando que o homicida não é só aquele que tira a vida do seu próximo, literalmente. Fulano foi preso porque matou uma pessoa inocente. Homicidas aí não é apenas esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa. Homicida
Muitas das vezes a pessoa pode se tornar um homicida através das suas próprias palavras. Muitas das vezes uma pessoa pode matar a outra espiritualmente através das suas próprias palavras. Como por exemplo, uma pessoa vira para outra e fala: você não presta, você não vale nada, você é um zero à esquerda, você é um fracassado. Aí, dependendo das suas palavras, essa pessoa pode morrer espiritualmente, emocionalmente, pode chegar ao ponto de essa pessoa suicidar. Então, cuidado com aquilo que você fala. Vigie nas suas palavras. E também quero te dizer, não desanime se você ouvir uma palavra de fracasso, uma palavra de derrota, uma palavra que pode colocar você para baixo. Não desanime, você tem um Deus que te ama. E eu abro parênteses que, dependendo do contexto que você estiver vivendo, o mais importante não é o que as pessoas dizem sobre você ou falam de você. O mais importante é o que Deus pensa sobre você. Não esqueça que eu falei, que dependendo do contexto. Não vai aplicar essa palavra dentro de qualquer contexto da sua vida. Porque nós, como servos de Deus, nós temos sim que dar satisfação para as pessoas no que diz respeito a produzir bons frutos. Porque nós devemos viver aquilo que nós pregamos. Viver aquilo que nós pregamos. E não é um fardo pesado. Através do Espírito Santo, o cristão consegue produzir novos frutos. Não é que ele é obrigado a produzir bons frutos. É porque o próprio Espírito Santo faz ele produzir novos frutos. Ele sente desejo de demonstrar que realmente é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, a justiça de Deus, ela é severa sobre aqueles que plantam. Se você plantou justiça, você vai colher a justiça de Deus. Se você procurou bons frutos, você vai colher vida eterna na presença de Deus. Então, e o último comentário aqui, né? O último subponto diz o arrependimento. Deus é justo e misericordioso. Glória a Deus. Então, como está escrito em Ezequiel capítulo 18, né, que nós estamos estudando, baseado no livro do profeta Ezequiel capítulo 18. Então, a misericórdia de Deus, ela é grande. A Bíblia fala que se o ímpio se converter de todos os pecados, Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso para conceder o perdão. Pois bem, queridos irmãos, devido o tempo, porque também esses estudos, tem muitos comentários bíblicos aqui, né? Tem muitos textos bíblicos, mas eu creio que deu para você estar entendendo um pouco a palavra de Deus. A conclusão, ela nos diz, depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Amém. Então, que possamos meditar nessa palavra. O comentarista, ele diz que é nossa responsabilidade. Deus chamou o profeta Ezequiel para pregar. E Deus falou com o profeta Ezequiel. Eles quer ouçam ou deixem de ouvir, onde saber que esteve um profeta no meio deles. Então, você que está me ouvindo, que está conhecendo essa palavra a partir de hoje, Deus conta com você. Mas eu não sei como está a sua vida espiritual. Se o seu altar está quebrado, restaure o seu altar. Altar fala de vida espiritual. E depois você dê prosseguimento, leve essa mensagem de salvação a outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico, né? Estudamos sobre a responsabilidade individual, baseado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Aprendemos nesse dia que a responsabilidade diante de Deus, pelo que fazemos, a responsabilidade das nossas atitudes, dos nossos pecados, não é do meu pai, não é da mãe, não é do meu pastor, não é do meu líder. A responsabilidade, ela é individual, ela é particular.
É você que vai prestar conta diante de Deus no dia do tribunal de Cristo. Se você é salvo, você vai passar pelo tribunal de Cristo para receber os galardões, as recompensas. E se você não é salvo em Cristo, ou todo aquele que não tem um nome escrito no livro da vida, vai passar por um outro tribunal, que é o tribunal do grande trono branco, como está escrito em Apocalipse capítulo 20. Corra para os braços de Cristo nesse dia. Se você já serve a Deus, continue nesse caminho. Não mude o seu pensamento. Não mude, existe só um Deus. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, por aí. Debaixo do céu só existe um nome. Não é Maria, não é José, não é Cosmo, não é Damião, não é Pedro, não é João. Lá está escrito, debaixo do céu só existe um nome dado entre os seres humanos pelo qual importa que sejamos salvos. O nome dele é Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Só Jesus pode interceder por você. Jesus é o único que recebeu esse direito de estar ao lado de Deus intercedendo em favor da humanidade. Que Deus te abençoe. Vou orar por você, querido Deus, em nome de Jesus. Eu apresento todos aqueles que ouviram a tua palavra nesse dia. Peço, meu Deus, que venha tocar em cada coração, venha restaurar a vida espiritual, venha mudar a vida espiritual, meu Deus. Venha abençoar o casamento, Senhor. Venha abençoar, meu Deus, todas as áreas dessa pessoa que está me ouvindo. Venha quebrar toda e qualquer maldição, meu Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. É o que eu te peço, meu Deus. Ó Deus, aqueles que estão me ouvindo, Senhor, que estão debaixo de alguma palavra de maldição, venha jogar por terra, Pai, em nome de Jesus. Venha mostrar para essa pessoa que o Senhor tem esse poder, Pai, de desfazer as obras do diabo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, meu amigo, obrigado, minha amiga. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. E até a próxima oportunidade, onde estaremos estudando a palavra de Deus. E eu creio que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, abençoe outras pessoas através da palavra do Senhor Jesus. Lembrando que esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson.